Então, gente, já estava um tempo a gente sem a gente se ver, né? Na live, é claro. E hoje eu quis mudar um pouquinho de assunto, né? A gente estava falando muito de clínica e a gente não estava falando de cirúrgica, né? Tava faltando cirúrgica nas nossas lives, cirúrgica no nosso conteúdo do YouTube, conteúdo... Meu cachorro tá me olhando aqui, vem aqui, Hulk, dá um oi. Tá aqui, ó. Fala aí, ó. Oi, pessoal. Tô aqui, ó, de olho no Bauer, de olho no meu dono aqui. Ele fica assim, olhando pra mim, né, bebê? Fica lá. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o pré-operatório, iniciando essa parte de cirúrgica, né? Esse conteúdo de cirúrgica que a gente ainda não tinha abordado em outras lives, né? A gente não tinha abordado de outras maneiras. Então hoje a gente vai falar só sobre pré-operatório, o trans, a diferença de trans e de intra, o pós. A gente vai deixar para outras lives que a gente vai fazer agora. Provavelmente a gente vai fazer uma sequência de lives da parte de cirúrgica, tá? Depois a gente pode entrar no CME, né, Central de Material de Esterilização, e eu pretendo também fazer algumas lives em relação à segunda diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, só para vocês entenderem, né, o que eu estou falando, para quem está meio perdido, né, o que agora tá em alta, né? Falou em relação a conteúdo de cirurgia, principalmente para o Ministério da Saúde, né, está se baseando nessa segunda diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, aonde vai lá nessa diretriz, a gente tem várias avaliações específicas para um determinado tipo de paciente. Por exemplo, né, paciente com síndrome coronariana, paciente que sofreu infarto há 6 meses, né? Então, como é que a gente vai lidar com esse paciente que precisa fazer uma cirurgia, né? Suspensão das medicações, cirurgias de urgência, pré-operatório, né, de paciente ASA 3, né? Então, lá nessa diretriz, ela é bem específica, os cuidados, né, que se deve ter com o paciente com perfil X. Hoje, a gente vai começar, né, aos poucos, né? O que seria começar aos poucos? Hoje a gente vai ter um entendimento global, né, do que seria, né, o pré-operatório, um entendimento global do trans e intra, entendimento global do pós. Depois que a gente fizer isso, a gente pode partir para a segunda diretriz, que ela é bem mais complexa, né, necessitando de conhecimentos prévios. E aí, se vocês me acompanharem, né, se vocês estiverem acompanhando essas lives, eu tenho certeza que isso vai ficar mais fácil, né? Depois a gente consegue organizar isso de uma maneira, mais fácil, né? Um entendimento mais fácil nesse passo a passo, né, nessa dinâmica, né, de receber as informações nessa forma, né, eu considero mais fácil, tudo bem? Então a gente, como eu disse, a gente vai falar de uma parte global, e principalmente falar de uma parte global que cai na prova, né? Então nada do que eu vou falar aqui, né, eu não tenha visto em nenhuma questão de prova. O nosso objetivo é prova, questão de prova, tá? Então a gente vai ter esse entendimento global para depois a gente passar por umas questões mais específicas de determinado tipo de paciente com características específicas. Tudo bem? Então vamos começar, porque senão a gente não tem tempo de falar. E aí, se der tempo, né, a gente vai comentar sobre a questão que eu mandei, tá bom? E a gente comenta sobre a questão que eu mandei. Espero que vocês estejam estudando. Hoje eu dei uma aula pro afirmação e eu falei uma coisa interessante que eu vou voltar a falar aqui, né? Eu acredito muito que a prova ainda aconteça esse ano, né? E quando essa questão do isolamento passar, quando essa quarentena passar, as coisas não vão demorar a acontecer, vão querer repor as coisas de uma maneira rápida, né? Então eu também acredito que quando acabar isso e os concursos voltarem a serem executados, né,
quando for permitido que os alunos fiquem na mesma sala, vai ter a data, e a data vai ser bem próxima dessa liberação. Então eles não vão liberar e vão marcar para não sei quando, até porque essa nossa prova, essa nossa que eu digo, a do IAGS, já deveria ter acontecido, né? Então eu estou falando principalmente para o IAGS, e aí vai ter uma enxurrada de prova, uma enxurrada aí de concurso, porque vai juntar, depois que liberar, vai ter para o Ministério da Saúde, para o Exército, para a Aeronáutica, para eles cumprirem com o calendário, eles vão jogar essas provas muito próximas uma das outras. Então a gente precisa estar preparado, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Para a gente não desanimar. Né? Porque a gente fica desanimado, porque é meu último ano, e se a prova for pro ano que vem, não sei se vai acontecer a prova. Cara, não desanima, tá em casa, na verdade nós estamos em casa, né? Eu tô indo em plantão, né? Trabalhar, não tô com um tempo, entre aspas, mais livre, mas vocês de uma maneira geral, né? Estão em casa, quem trabalha de plantão está indo para o plantão e não está indo para os cursos, porque ninguém está indo para curso, né? Que os cursos estão fechados. Então está em casa, vai estudar, né? Então está em casa, vai estudar para a gente estar preparado, né? Para quando essa data for fornecida para a gente. Então esquece um pouco o Netflix, pode até ver um Netflix de maneira moderada, as séries de maneira moderada, né? O churrasquinho na piscina, né, Bruna? Né? Também dá uma reduzida nesse churrasquinho aí na piscina, na beira da piscina. Para quem está desanimado, joga esse desânimo para lá, para fora, né? Então deixa eu começar aqui, para isso aí poder ir para o YouTube, sem ficar eu falando de coisas que não seja do nosso assunto, tá bom? Então olha só, perioperatório, né? Então o que significa o período perioperatório, né? O período perioperatório, na verdade, né, ele compreende todas as fases que o paciente que vai ser submetido à cirurgia ele vai passar. Então o período perioperatório ele é dividido em pré, trans e pós. Né? Então tudo que vai acontecer com o paciente nesse período relacionado, né, vinculado com a cirurgia que ele será submetido, a gente vai chamar de período perioperatório. Hoje a gente vai falar de uma parte desse período, de um bloco desse período. E o período que nós vamos falar hoje é o pré-operatório. Ou seja, o pré-operatório ele está vinculado, ele está dentro desse grande período que o paciente ele é submetido, né? Que é o período perioperatório. Então o período perioperatório engloba o pré, o transoperatório, trans/intra, podemos dizer assim, e o pós-operatório, tá? A gente vai começar a falar sobre isso, né? Então nesse slide, na verdade, não sei se tá, acho que aqui dá para visualizar bem, a gente tem o grande período, né, que seria tudo que o paciente vai ser submetido ou será submetido em relação, né, relacionado com a cirurgia. Então a gente tem aqui, ó, o período perioperatório, que ele será dividido em 3 blocos: pré-operatório, transoperatório e pós-operatório. Então, para que a gente divide esse período? Tem alguns objetivos para a divisão desse período, né? A gente vai dividir essas 3 fases, né, para a gente conseguir entender, né, o que vai acontecer com o meu paciente, né? Quais são os cuidados que a gente tem que ter em cada período. O que a gente pode se deparar? Né? Quais são as dificuldades que podemos nos deparar em relação a esse período? Né? Então por isso que a gente divide tanto para estudo, né? Essa divisão melhora o nosso estudo, né? Melhora o nosso entendimento e a gente se organiza, né? E aí o período pré-operatório, que é justamente o que a gente vai falar hoje, ele será dividido em mediato e imediato. Gente, isso é muito questão de prova. É muita questão de prova vinculada a esse termo. Hoje não vamos falar do trans, nem vamos falar do pós. Como eu disse, a gente pode fazer aí
umas 3 lives para esse assunto mais global e depois a gente entra mais específico com a segunda diretriz, tá? Então a gente vai falar hoje do pré. Aí uma questão de prova muito interessante é justamente quando que começa o pré. Quando eu posso dizer que aquele paciente ele está em pré-operatório? Gente, essa pergunta, na verdade, é uma pergunta batida de prova. Eu sei que aluno que tem aula comigo, aluno que está aí ligado, antenado, né, já sabe essa definição e já sabe quais são as pegadinhas relacionadas com essa definição, tá? Antes de eu falar dessa definição, né, eu queria dizer o seguinte, que o objetivo central do pré-operatório é a gente conhecer esse paciente. Esse é o objetivo central do pré-operatório. Quem é esse paciente? Né? E aí quando eu digo quem é esse paciente, né, não é somente a gente conhecer, né, é João, é Maria, é a gente saber se tem alguma doença de base. Né? Quais são as doenças que esse paciente tem? Quais são as comorbidades? São comorbidades, são doenças controladas. Né? Então, esse paciente é diabético, esse paciente é hipertenso, a hipertensão dele é controlada, o diabetes dele é controlado, né? Ele faz uso de alguma medicação, ele usa alguma substância ilícita, né? Então eu quero saber quem é esse paciente, né? Esse é o objetivo. Por que eu quero saber quem é esse paciente? Para a gente deixar essa cirurgia, né, o momento cirúrgico, o acontecimento cirúrgico, a gente deixar isso seguro. Né? Porque quando a gente conhece o paciente, a gente pode ter cuidados ou tomar cuidados que minimizem possíveis complicações. E caso esse paciente tenha alguma complicação, ou melhor, caso esse paciente tenha alguma doença de base, a gente vai controlar essa doença antes da cirurgia. Então a gente vai deixar esse momento pré-operatório, é para a gente deixar esse paciente o mais saudável possível, para que as intercorrências e as complicações durante o intraoperatório sejam minimizadas. Então o grande objetivo do pré-operatório é esse, a gente conhecer o paciente, entender, né, quem é esse paciente, quais são as doenças, quais são os medicamentos que ele toma, e a gente também informar ao paciente, né, conteúdo, ou informar sobre a cirurgia, né, como que vai acontecer essa cirurgia, como que vai ocorrer essa cirurgia, né? Então a gente informar esse paciente que ele vai ter que fazer determinado preparo, né? Ele vai ter que fazer determinado exame, né? Então essa é a ideia do pré-operatório. O pré-operatório imediato, né, que é esse aqui que eu estou mostrando agora, lembra que eu falei? Então o pré-operatório, né, ele tem o objetivo da gente conhecer o paciente. Quando a gente diz conhecer o paciente, tem relação se ele tem doença de base ou não, se ele toma algum fármaco, algum remédio, né, informar o paciente sobre a cirurgia, sobre possíveis complicações. Aí está tudo dentro do período pré-operatório que eu vou falar mais à frente. Agora a ideia é o seguinte, quando que começa esse pré? Esse é o primeiro ponto, né? Quando que começa esse pré? Quando que termina esse pré? Isso é questão de prova. Outra coisa que eu quero salientar aqui na nossa aula aqui. Qual é a diferença, né, do mediato para o imediato? Né? Então, olha só, quando que começa esse pré, gente? O pré-operatório, ele vai começar quando se decide fazer a cirurgia. Então, desde o momento em que o paciente recebe a notícia de que será submetido a um tratamento cirúrgico, a gente inicia o pré-operatório. Então, a gente vai trazer uma palavra-chave, né? O que seria uma palavra-chave? Eu gosto de botar palavras-chave para a gente falar, opa, eu vou buscar essa palavra para eu saber qual é a resposta, para eu saber o que a banca, o que o avaliador quer que eu mostre, né, de conhecimento. Então, a palavra-chave para o início do pré é a decisão
da cirurgia. Essa decisão, ela pode acontecer, né? Uma decisão médica, né? Uma decisão médica e do paciente, né? Isso vai depender do tipo de cirurgia, mas de uma maneira geral, né? A gente inicia o pré-operatório quando se decide fazer a cirurgia. Então, o que eu quero salientar aqui de pegadinha de prova? Vai ter muita prova dizendo que o pré-operatório inicia na internação, que o pré-operatório se inicia na hospitalização. E não tem relação. Pode até acontecer, né? Dependendo da cirurgia, o pré-operatório iniciar, né? Junto com a hospitalização do paciente, né? Pode acontecer, mas não é uma regra, né? A palavra-chave é o seguinte, que esse pré-operatório vai iniciar no momento da decisão. E esse momento da decisão pode ser na hospitalização, pode ser em um ambulatório, pode ser em um consultório, né? Então, não se tem, né, um local exato para se iniciar o pré-operatório. A gente, então, para fechar esse pensamento, define início do pré-operatório quando se decide fazer a cirurgia, né? Então, né, se decidiu, vai ter que fazer esse procedimento, ou não que vai ter que fazer, mas você quer fazer esse procedimento estético? Beleza, então vamos fazer sim esse procedimento estético. Decidiu fazer o procedimento estético, ou você vai necessitar, você precisa retirar essa vesícula, esse apêndice. Então, decidiu fazer a cirurgia, estamos dentro do pré-operatório. Esse período pré-operatório, principalmente aqui, quando a gente fala de imediato, ele não tem um tempo determinado. Então não existe a gente falar que o pré-operatório imediato dura uma semana, dura 2 dias, dura um mês, né? Não existe isso. Então o período pré-operatório mediato, ele se inicia com a decisão e não tem um tempo pré-determinado para ele ocorrer, para ele acontecer. O que vai influenciar esse tempo vai ser o tipo de cirurgia, né? O que vai acontecer, qual é a necessidade desse paciente nesse pré-operatório. Então isso tudo influencia o tempo, mas a princípio não teremos um tempo pré-determinado, né? Então o pré-operatório imediato, só para a gente fechar, desde o momento em que o paciente recebe a notícia de que será submetido ao tratamento cirúrgico até as 24 horas que antecedem a cirurgia. Ou seja, decidiu fazer a cirurgia, pré-operatório começou. Fazendo a classificação e diferenciação do mediato para o imediato, né, decidiu fazer a cirurgia, estamos no mediato. E esse imediato vai até exatamente as 24 horas que antecedem a cirurgia, né? Então esse é o pré-operatório imediato. Por que até essas 24 horas que antecedem a cirurgia? Porque a gente vai ver que dentro dessas 24 horas é o imediato. Então, para a questão de prova, só para a gente firmar e colocar na nossa cabeça, quando que começa o pré-operatório? Começa o pré-operatório quando se decide fazer a cirurgia, na decisão, tá? E quando que termina o pré-operatório? Quando o paciente é transferido para o centro cirúrgico, pode vir assim, ou para a sala de cirurgia. Então a gente pode ter duas abordagens, né? A gente falando do pré-operatório de uma maneira geral, sem essa subclassificação de e de imediato. Então nesse assunto global, o pré-operatório começa na decisão de fazer a cirurgia, que pode ser em qualquer lugar, né? Vamos dizer assim, né? Mas eu quero salientar que não necessariamente precisa estar dentro de um hospital, pode ser num ambulatório, pode ser num consultório. E quando que vai terminar esse pré-operatório? Quando o paciente é transferido para o centro cirúrgico ou
quando ele é transferido para a sala, vamos considerar as duas formas. Então, o paciente entrou no centro cirúrgico, terminou o pré. O paciente entrou na sala, terminou o pré, e a gente vai considerar dessas duas formas. Depois eu vou explicar o porquê a gente vai considerar dessas duas formas. Trazendo para a divisão mediato, né, e para a divisão imediato, a gente vai falar o seguinte. A gente vai dizer que esse pré-operatório mediato, ele vai começar, né, quando o paciente decide, ou quando o médico decide, ou quando os dois decidem, né, fazer a cirurgia, né, e vai até as 24 horas que antecedem essa cirurgia. Isso é a definição do pré-operatório mediato. Decidiu, pré-operatório mediato, né? E vai até quando? Até as 24 horas que antecedem a cirurgia. Isso tem um tempo pré-determinado? Não tem. Vai depender muito do tipo de cirurgia. Só para a gente ter uma ideia e não ficar tão no abstrato, algumas cirurgias, elas são cirurgias eletivas, que a gente vai fazer uma programação. Não é uma cirurgia de urgência, não é uma cirurgia de emergência. Então a gente pode programar, né? Então a gente vai marcar uma data. Isso pode demorar uma semana, como pode demorar meses, tá? Então não tem um tempo pré-determinado. Diferentemente, né, quando a gente fala de uma cirurgia emergencial, o paciente precisa fazer a cirurgia agora, imediatamente. Então, qual é o tempo de pré-operatório? Quase nenhum. Ele quase não vai ter pré-operatório, porque ele vai precisar fazer aquela cirurgia agora, né? Então, o tempo de pré-operatório vai mudar muito, de acordo ali com o tipo de cirurgia. Mas, a grosso modo, né, como eu disse, né, a gente vai salientar questões de prova. Quando a gente fala do período pré-operatório mediato, algumas questões têm que estar na nossa cabeça. Primeiro, decisão, ou seja, não preciso necessariamente de uma hospitalização. Eu não preciso estar internado, o paciente não precisa estar internado. Tem um tempo pré-determinado para o pré-operatório imediato? Não. Pode acontecer em uma semana, como pode acontecer em meses. E quando que termina o mediato, o pré-operatório imediato? Nas 24 horas que antecedem a cirurgia. Beleza? Por quê? Aí a gente já pega esse link dessas 24 horas, porque a gente vai dizer o seguinte: dentro desse período de 24 horas que antecedem a cirurgia, a gente vai estar no pré-operatório imediato. Então, tudo que acontece dentro dessas 24 horas que antecedem a cirurgia, tudo vai fazer parte, todo o cuidado, né, tudo que vai ser feito com o paciente, isso tudo vai fazer parte do pré-operatório imediato. Ou seja, tudo que acontece imediatamente antes da cirurgia. E esse imediatamente antes, a gente vai considerar esse período de 24 horas. Beleza? Então, só para a gente fechar, o período pré-operatório imediato compreende as 24 horas imediatamente anteriores à cirurgia. Tudo bem, gente? Então, 24 horas que antecede a cirurgia, estamos dentro do pré-operatório imediato. Beleza. Agora que a gente definiu quando que começa o pré-operatório, quando que termina o pré-operatório, né? E a diferença do mediato para o imediato, eu quero só salientar alguns pontos, né, que podem ser dúvidas. Mais uma vez, esse pré-operatório, a gente pode se deparar com perguntas, vou virar aqui para mim, a gente pode se deparar com perguntas vinculando pré-operatório sem definir mediato, sem definir imediato, tá? Quando isso acontece, né, o que a gente vai ter que pensar? Pré-operatório, palavra-chave, decisão. Cuidado com pegadinha, cuidado com verdadeiro ou falso, né, que pode vincular, e é muito comum, a questão da hospitalização. Então, não necessariamente o meu paciente em pré-operatório estará hospitalizado. Isso é um ponto muito importante para a gente não ter dúvidas em questão de prova. Então, o pré-operatório pode acontecer fora do hospital? Eu posso iniciar um pré-operatório fora do hospital? Posso.
pode ser no ambulatório, no consultório, enfim, como eu já salientei. Quando ele fala desse pré-operatório sem definição de e imediato, a gente vai falar decisão e o término, quando ele é transferido para a sala de cirurgia. Quando esse paciente ele chega, quando ele é transferido para o centro cirúrgico. Quando o paciente ele chega no centro cirúrgico, estamos dentro do trans. Então ele sai do pré e entra no trans, né? Então a gente vai considerar o término do pré, a chegada, a admissão do paciente no centro cirúrgico, porque aí a gente não fala mais pré, a gente vai falar trans. Em outro momento a gente vai falar sobre esse trans, tá? Ou ainda assim, ainda hoje vimos questões vinculando com a entrada do paciente na sala. Então, por ainda ter muitas questões vinculando esse término do pré-operatório com a entrada do paciente propriamente na sala, vamos considerar esses dois pontos, tá? Ou termina o pré-operatório com ele entrando no centro cirúrgico, ou termina-se o pré-operatório com ele entrando propriamente na sala de cirurgia. Esse é um ponto importante. Voltando a falar do mediato decidiu fazer pré-operatório imediato. E ele vai até as 24 horas que antecedem. E aí a gente tem que pegar essas palavras, né? Antecedem, são as 24 horas que antecedem antes da cirurgia. Então, quando bateu aquelas 24 horas, terminou o pré-mediato. Então, mais uma vez, pré-mediato, decidiu fazer a cirurgia, pré-mediato. E vai até quando? As 24 horas que antecedem. Dentro dessas 24 horas que antecedem a cirurgia, ainda estamos no pré, só que esse pré-operatório vai ser imediato. Ou seja, tudo que está dentro, né, do pré-operatório, só que dentro dessas 24 horas. E aí a gente vai considerar imediato. Beleza? Dando continuidade com essas definições, porque eu dei tanta ênfase? Porque essas definições são extremamente importantes, muito importantes, tá? E aí, olha só, eu não botei um título aqui, eu vou melhorar esse slide, mas seria cuidados, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o pré-operatório imediato. Eu botei 2 slides sobre o pré-operatório imediato. Então, só para lembrar, o que a gente vai fazer, qual é a nossa intenção, qual é o nosso cuidado do paciente quando se decide fazer a cirurgia até as 24 horas. O que se faz com esse paciente? Lembrando que esse período não tem um tempo estabelecido. Então, só para lembrar que esse pré-mediato aqui não se tem um tempo estabelecido. Pode durar uma semana, pode durar um dia, pode durar meses, né? Vai depender do tipo de cirurgia. E aí, o que as provas pedem, né? O que a gente faz nesse pré-operatório imediato? Quais são os cuidados, né, de enfermagem nesse período que pode durar um dia, 2 dias ou até meses? Né? Então, a ideia é o preparo emocional. Né? Então, assim, o preparo emocional do paciente. Algumas cirurgias podem desencadear, né, ansiedade. Então, algumas cirurgias, né, isso depende também do paciente, de como o paciente recebe a notícia de terá a ser submetido a um procedimento cirúrgico, né, a gente precisa de um preparo emocional. Né, esse preparo emocional vincula, né, a verdade. Né? Você vai fazer uma cirurgia que é um procedimento simples, que é um procedimento que não tem grandes complicações, que as complicações são em percentagem ou porcentagem é baixa, ou você vai fazer um procedimento muito arriscado, né, que pode ter probabilidade de grandes complicações, principalmente porque você tem doença de base. Então, preparar o paciente emocionalmente, né, é falar a verdade para esse paciente, mas sempre dizendo que o procedimento ele vai ser mais benéfico
do que arriscado. Porque a partir do momento que o procedimento é mais arriscado, né, gera mais risco do que benefício, essa cirurgia ela é contraindicada, ela está contraindicada. Então a gente vai preparar o paciente, é falar a verdade, falar em relação à questão, né, dos riscos e dos benefícios e mostrar que o benefício está maior do que o risco, porque senão essa cirurgia seria contraindicada. Orientar quanto à dor e náusea. Então, em relação a algumas cirurgias, elas são mais, o pós-operatório, elas são mais dolorosas. Então, informar contra a dor não é no pós-operatório quando o paciente já está sentindo dor. É informar isso no pré. Então, essa cirurgia, o pós-operatório é doloroso. Porém, temos medicações, porém, temos algumas atividades, né, que podem diminuir essa tensão, essa dor, falar sobre a questão da náusea, falar que tem medicamentos, né, que esses medicamentos têm um determinado intervalo para ser administrado, então não pode ser administrado o tempo todo, então ele pode sim vir a se deparar com a dor em alguns momentos, com náusea, né? Então isso faz parte do pré-operatório, isso tudo é informação do paciente, né? Orientar quanto à deambulação precoce. Então, isso você vai estar sentindo dor, mas é muito importante que você deambule. O que é deambular? Andar. Né? Porque quando a gente anda, a gente ativa a circulação, diminui a possibilidade de trombose, aumenta a expansão pulmonar, porque você vai melhorar a sua respiração. Então, ensinar os movimentos ativos, né, justamente para evitar essa trombose, né, para ativar essa circulação, diminuir a possibilidade de complicação pós-operatória. Então, essas informações dos movimentos, dos exercícios respiratórios, da deambulação precoce, ou seja, quanto antes, o quanto possível, isso tudo será orientado no pré-operatório, né? Mensurar os dados, né? Antropométricos, peso, altura, isso tudo também vai ser feito no imediato. Os sinais vitais vai ser feito no imediato e no imediato também, né? Então isso tudo, peso e altura para a questão de mensurar doses, né, de fármacos pré-anestésicos ou dos anestésicos propriamente dito, né? E encaminhar para os exames, daqui a pouco a gente vai falar dos exames, se for solicitado, né, se for indicado, essa realização dos exames, né, por exemplo, um raio-x, se for solicitado, se for indicado, um eletrocardiograma, uma tomografia, isso tudo, se for indicado, isso pode ser feito no pré-operatório imediato. Né? E aí lembrando que esses exames só serão feitos caso tenha indicação. Então é muito comum a gente achar que só porque aquele paciente vai fazer um determinado tipo de cirurgia, ele necessitará de fazer eletro, de fazer raio-x, de fazer hemograma, e aí a gente vai ver que cada vez mais só se indica esses exames pré-operatórios se o paciente fizer parte de um perfil que justifique o pedido daquele exame. Então, só para a gente ter uma ideia, os exames, né, ele não é um padrão, todo paciente vai ter que fazer aquele exame, não é. Então a gente vai depender da cirurgia, vai depender do paciente, e aí sim esses exames, né, eles podem ser pedidos ou não. Por isso não tem um protocolo, né, fechado para a realização de exames pré-operatórios. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas como está aqui, eu só estou dizendo, isso é questão de prova, né? Todo paciente que vai ser submetido a uma cirurgia, ele vai precisar fazer um eletro? Não. Só se ele fizer parte de um perfil que necessite o eletro. Todo paciente ele vai necessitar de fazer um hemograma? Não. Só se ele fizer parte desse perfil. Então isso aí, às vezes a gente acaba, às vezes acaba tendo uma dificuldade de receber essa informação, mas é exatamente isso, tá, gente? Daqui a pouco a gente vai falar sobre os exames, né, e o que vincula esses exames pré-operatórios, tá? E aí, o preparo intestinal. Também esse é um outro ponto interessante, né? O preparo intestinal. Isso também é questão de prova. E olha só, aqui, ó, quando ele vem falando do preparo intestinal, ele termina, né, esse parágrafo dizendo assim: preparo do intestino quando indicado. Então, cuidado
às vezes a gente acha que o preparo intestinal é para todo tipo de cirurgia, negativo. Então vai ter determinado tipo de cirurgia que o paciente não vai fazer preparo intestinal. Tá? Então, preparo intestinal só quando indicado. Aí a gente vai ver, né, que quando a gente vai fazer uma cirurgia intestinal, né, intestino, enfim, uma cirurgia ânus, reto sigmoide, aí sim pode ser necessário um preparo intestinal. Ou quando a gente vai querer visualizar alguma estrutura em que as fezes podem atrapalhar essa visualização, pode ser necessário, né, pode ser feito o preparo intestinal. Mas só para a gente deixar claro, porque isso também é questão de prova, não é toda cirurgia que se faz o preparo intestinal, então só quando indicado, né, só quando for solicitado a questão do preparo intestinal. E aí esse preparo intestinal ele pode estar dentro do cuidado imediato, como também pode fazer parte do cuidado imediato quando é indicado o preparo intestinal dentro das 24 horas que antecedem a cirurgia. Só que o que eu quero destacar, eu quero voltar para esse slide, porque eu quero falar de pontos importantíssimos que eu coloquei aqui, que eu acrescentei, que eu estou vendo muito em prova, né? Então esse slide, só para a gente não perder o foco e o entendimento, ele está fazendo parte lá dos cuidados pré-operatórios mediatos, ou seja, está dentro ali do momento em que se decide fazer a cirurgia até as 24 horas que antecedem essa cirurgia, né? Orientação prévia para o paciente sobre a cirurgia antes da internação, né? Então, a gente orientações prévias, né? Então, passar a rotina do hospital, né? Como é que vai ser essa questão da rotina do hospital, isso entra nessa orientação prévia. Falar quanto tempo vai demorar, né, basicamente, quanto tempo vai demorar a cirurgia, como que é o pós-operatório, quais são as dificuldades que esse paciente pode encontrar, tanto, né, nesse intraoperatório, as possíveis complicações, tanto do pós-operatório. Então, tudo isso vai ser informado a esse paciente. Então, a gente pode dizer que as informações, né, que tenham vínculo com a cirurgia, isso tudo vai ser feito no pré-operatório, tá? Os exames que ele será submetido, então dependendo da cirurgia do paciente, ele pode necessitar fazer um determinado exame X, então isso vai ser informado. Para essa cirurgia pode ser necessário a preparação intestinal. Então falar como que vai ser essa preparação intestinal, os remédios que podem ser utilizados, que serão utilizados e o que pode acontecer com esse paciente nesse preparo intestinal, como vai ser esse preparo, se esse preparo vai ser só só utilização de laxante, se esse preparo intestinal vai ser por clister, né, por enema, né? Então isso tudo vai ser explicado, né? O paciente ele não pode deixar nada, né, sem ser falado para esse paciente de tudo que ele será submetido. Isso tudo faz parte desse pré-imediato. Aí eu quero destacar isso aqui, gente: consentimento informado. E aí, quando a gente diz consentimento informado, primeiro eu vou dizer o que é esse consentimento informado, lembrando que para a maioria dos artigos e para a bibliografia, esse consentimento ele vai estar dentro do pré-mediato. Então, mostrar esse documento, o paciente lê, o indivíduo lê esse documento, está dentro do pré-mediato. Dentro do pré-mediato. O que é esse documento? O consentimento informado é um documento que vai falar tudo sobre a cirurgia, tudo o quê? Então vai dizer qual é o tipo de cirurgia, o que vai ser feito nessa cirurgia, quais são os benefícios, né, que o paciente vai ter sendo submetido e os riscos. E principalmente salientar os riscos que podem acontecer, né, com esse paciente durante o procedimento cirúrgico. Esse consentimento informado é um documento importantíssimo que resguarda tanto o cirurgião e a sua equipe quanto o paciente. Só para dar um exemplo, né, vamos supor que o paciente faça a cirurgia e ele tem uma complicação. E depois o familiar ou ele mesmo queira processar o hospital ou o cirurgião porque ele teve aquela complicação. E aí vai ter que ser lembrado e mostrado para o paciente
que aquela complicação foi relatada a ele, né? Lá nesse documento que ele assinou e que o cirurgião assinou. Foi relatado aquela complicação, né? Que aquela cirurgia poderia sim, né, ele ter aquela complicação, por mais que seja mínima a possibilidade, mas foi mostrado, ó, você pode ter uma embolia pulmonar, né? Você pode ter uma hemorragia grave. Isso tudo foi informado. E aí ele assinou e o cirurgião assinou, né? Então isso tudo protege o cirurgião. Uma forma de proteger o paciente é o seguinte, né? Um exemplo que eu dou é que nesse documento, né, que a gente chama de consentimento informado, ele vem dizendo qual é a cirurgia. Por exemplo, o cara vai fazer uma cirurgia de joelho, né? Uma reparação de joelho direito. E aí a gente sabe que, infelizmente, acontece, né, do cara vai operar o joelho direito e sai com o esquerdo operado. Agora você imagina se não tivesse esse documento. O paciente vai falar, não, mas era o meu joelho direito. Aí a equipe pode falar, não, era o seu joelho esquerdo. Só que lá nesse documento vai estar informando qual era o joelho que realmente faria que seria submetido ao procedimento. Então esse consentimento aqui informado, ele protege tanto o cirurgião e a equipe como protege o paciente. Então ele é extremamente importante. Então só para a gente entender, esse consentimento é um documento que fala qual é a cirurgia, o que vai acontecer na cirurgia, benefícios, né, e complicações dessa cirurgia. Esse documento ele tem que ser assinado pelo cirurgião e pelo paciente, ou pelo cirurgião e pelo responsável legal daquele paciente, tá? Visando proteger o cirurgião e visando proteger o paciente também. E aí, esse documento é mostrado, né, ao paciente nesse pré-operatório imediato. E aí, normalmente, a responsabilidade desse documento é do cirurgião e da parte administrativa do hospital. Porém, o que vincula de cuidados de enfermagem é justamente a enfermagem certificar-se de que o documento foi assinado pelo cirurgião e pelo paciente. Então isso é cuidado de enfermagem, certificar de que o consentimento informado foi assinado tanto pelo paciente quanto pelo cirurgião. É alguém a mais, né? É alguém a mais certificando do que aquele documento, do que desse documento tão importante, que esse documento tão importante, né, foi assinado e aquilo ali foi informado realmente ao paciente, todos os benefícios, complicações e o procedimento cirúrgico em si, tá? Outra coisa desse pré-operatório é a orientação sobre a continuidade ou suspensão dos medicamentos de uso contínuo. Algumas cirurgias, né, se fará necessário a suspensão de medicamentos de uso contínuo. Então, alguns pacientes, só para dar um exemplo, alguns pacientes fazem uso de anticoagulante. E aí, isso vai ter que ser avaliado pelo médico, pelo cardiologista, se esse medicamento ele terá que ser suspenso ou não. E quanto tempo antes da cirurgia, né, esse medicamento terá que ser suspenso. Isso eu vou falar melhor quando a gente falar sobre a segunda diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Né, quais são as cirurgias, né, quais são os benefícios e malefícios com a suspensão desses medicamentos. Podem ser vários, mas aí o exemplo aqui que eu dei para a gente não ficar no abstrato é o anticoagulante. Lembrando que o anticoagulante impede a coagulação. Se eu estou tomando um fármaco que impede a coagulação, né, e o paciente vai ser submetido a uma cirurgia que tem um grande potencial de sangramento, né, não seria uma indicação, né, essa junção dessa cirurgia com o uso do medicamento. Mas aí a gente tem que ver, né, do porquê que aquele paciente está fazendo aquele medicamento. Né? Muitas das vezes aquele medicamento é de grande importância para a comorbidade. E aí pode ser visto que manter o medicamento, o paciente ele vai receber mais benefício do que
malefício. Então vai depender da cirurgia, vai depender da doença de base do paciente para se decidir a suspensão ou não. Mas é objetivo nosso, né, a gente certificar, caso tenha prescrição de suspensão, e verificar se realmente foi suspenso. E caso essa prescrição tenha uma data, vai ter que suspender 7 dias, 10 dias. Enfim, se tiver uma data indicando, certificar-se que foi suspenso no período indicado, beleza? Outra coisa, orientação e treinamento do paciente antes da cirurgia para o autocuidado e no pós-operatório. Então, olha só, os exercícios pós-operatórios, eles são ensinados no pré. Então, isso faz parte do autocuidado, né? Então, os exercícios ativos, né? A movimentação que o paciente pode fazer com os membros, os exercícios de tosse, os exercícios de respiração profunda. Não vou falar deles nessa live, vou deixar para a live de pós-operatório, mas esses exercícios, eles são ensinados, orientados no pré-operatório. Então, ensinar ele a fazer a respiração profunda, ensinar ele a fazer a tosse, né? Ensinar ele a fazer os movimentos, isso tudo, e o autocuidado de uma maneira geral, né? O cuidado com a ferida, né? Pós-operatória, isso é ensinado, indicado no pré-operatório, tudo bem? E aí eu falo demais, eu sei que o tempo já está acabando, vamos falar um pouquinho sobre os cuidados imediatos. Quais são os cuidados, né, que a gente tem que ter com esse paciente, né, nessas 24 horas que antecede a cirurgia? Então, lembrando que esse pré-imediato é essas 24 horas que antecede a cirurgia. Então, quais são os cuidados mais pedidos em prova? Eu vou salientar aqui. E algumas observações interessantes, né, para eu destacar, para eu salientar. Primeiro, né, higiene corporal na manhã que antecede o ato cirúrgico, né? Então, essa higiene corporal, eu quero destacar o cuidado com a pele. O cuidado com a pele é extremamente importante, né, para esse paciente, né, que vai ser submetido. Então, a gente pode pensar em duas vertentes que eu quero destacar. Eu posso ter um cuidado com a pele, um cuidado global em relação a todo o corpo do paciente, né, para a gente minimizar e diminuir a possibilidade de infecção, e eu posso ter um cuidado direcionado com o local aonde vai ser feito a incisão. Então deu para entender, gente, a diferença? Então eu posso ter um cuidado global com todo o corpo do paciente. Aí entra a questão dos cabelos, aí entra a questão com o banho, né? E aí isso, né, esse cuidado de tomar um banho com um desgermante específico, com um sabonete específico, lavar o cabelo com um sabonete específico, isso tudo são cuidados que vão minimizar a possibilidade de infecção. A gente vai ter um paciente mais limpo, né, com uma flora, né, bacteriana presente na sua pele reduzida. Isso minimiza ali a questão de possibilidade de infecção. E aí esse cuidado, né, ele pode acontecer normalmente, né, pode ser indicado com um banho, né, na noite que antecede, então faz dentro dessas 24 horas, tá bom? E aí só para eu destacar, né, o que eu quis dizer de diferença é que muitas das vezes, né, quando a gente fala o preparo da pele na incisão, aonde vai acontecer a incisão, né, o uso de um povidine, né, lá no abdômen, onde vai acontecer a incisão cirúrgica, isso é lá no intra. É lá no intra. Tá? Então, só para a gente poder entender, cuidado com a pele, né, quando a gente fala de um banho, quando a gente fala de lavar os cabelos, né, isso tudo está dentro do pré-operatório. Agora, com a incisão, né, o que vai ser feito antes da incisão, preparo da pele antes da incisão, a gente vai considerar ali lá dentro, né, da sala de cirurgia, a gente vai considerar intraoperatório, tá bom? Aí entra também a higiene oral, né, após as refeições, né, e 1 hora antes da cirurgia. Então vai fazer a higiene oral, né, pode entrar escovar os dentes, o uso de
de alguma solução, né? Enfim, aí são várias soluções que a gente pode encontrar no mercado. Mercado que eu digo, o mercado que vende essas soluções, tá? Cortar as unhas, limpar as unhas, retirar os esmaltes. Então não existe paciente ir com esmalte para a sala de cirurgia, para dentro do centro cirúrgico, né? Isso vai limpar as unhas, cortar as unhas, isso previne infecções. E aí também, tirar o esmalte, isso possibilita uma visualização boa do leito ungueal, né? Para saber se o paciente está cianótico, e também na leitura do oxímetro. Então os esmaltes podem influenciar na leitura do oxímetro, na saturação de oxigênio desse paciente. Então esse paciente ele vai sem o esmalte, essa paciente a interoconexão, o preparo intestinal, ele só vai ser feito para intestinal só se for indicado, beleza? E a tricotomia, né, a retirada de pelos também só se for indicado, né? Eu vou até salientar aqui no outro slide essa questão da tricotomia, tá? Aí voltando, esse slide aqui, vou ter que falar rapidinho porque eu acho que o nosso tempo está acabando, né? Ainda dentro desse cuidado do pré-operatório imediato, ou seja, os cuidados que antecedem as 24 horas da cirurgia, a gente pode falar, né, e citar, né, um artigo do Ministério da Saúde, né, falando justamente sobre esses pontos. Primeiro, confirmar junto com o instrumentador se todas as próteses, né, se tiver ter prótese nessa cirurgia, né, órteses, né, eles estão ali, se os materiais estão disponíveis. Confirmar a reserva de sangue e plaqueta se for prescrita. Né? Então confirmar, ó, tem o sangue, qual é o tipo de sangue, né? Tem a plaqueta, isso claro, se aquela cirurgia, se for prescrito, né, esse sangue ou plaquetas para aquele paciente durante a cirurgia. Então isso tudo faz parte do pré, tá? E aí eu quero destacar isso aqui, esse parágrafo, né? Rever com o paciente as anotações do prontuário, como passou as últimas horas, e aí destacar jejum, confirmar se esse paciente está em jejum, né? E aí os artigos mostram que essa hora de jejum, ela está sempre cada vez mais sendo reduzida, mas a princípio para a gente pelo menos 8 horas para alimentos gordurosos, 6 horas para alimentos sólidos não gordurosos, 4 horas para líquido, né, como leite, e 2 horas para água. Esse é um padrão, né, que não é uma regra. Estou vendo muito pedindo isso em prova, mas não é uma regra, porque o médico é que vai avaliar o período de jejum. Então esse período ele pode ser alterado de acordo com a prescrição médica, mas a princípio o padrão é 8 horas para esses alimentos gordurosos, né? 6 horas para alimentos sólidos não gordurosos, 4 horas para líquidos, né? E se esse líquido, né, leite, suco, aí 4 horas e 2 horas para água. Tem o objetivo clássico, esse jejum, de impedir a broncoaspiração. Então esse paciente necessariamente ele precisa estar em jejum, não pode estar com o estômago cheio, porque pode evitar, isso se faz, né, necessário para evitar a broncoaspiração, e essa broncoaspiração pode trazer complicações graves, né, desde pneumonia até mesmo asfixia e morte e óbito desse paciente, tá? Se ele tomou as medicações, a gente já falou, ou se essas medicações foram suspensas, caso tenha necessidade, caso esteja prescrito a suspensão, abstinência de álcool e de cigarro, né? Isso também vai ser relatado aí, as bibliografias 3 dias, né, para álcool, né? E aí isso muda um pouco em relação a bibliografias e aos artigos, mas se o paciente ele parou, se ele não bebeu e se ele não fumou, né? Isso também vai ser certificado no pré-operatório. E aí outro destaque pedido em prova, a alergia, né? Se o paciente apresenta algum tipo de alergia, e a quê? Né? Então, a questão se ele relata ou não alergia, também isso vai ser certificado nesse pré-operatório, a questão das alergias. Né? Se urinou, se evacuou, né? Enfim, isso tudo, se apresentou queda, enfim. Mas o que eu quero destacar
nesse pré-operatório imediato é a questão de retiradas de adornos, de joias, retiradas de prótese, confirmar o jejum e a hora em que esse paciente está em jejum, né? Se ele usou a medicação que tem que ser usada ou se ele suspendeu, caso tenha, se isso faça parte da prescrição, a abstinência de álcool e de cigarro, tá? E a alergia, destacar a alergia, se ele relata alergia ou não. Isso tudo vai ser vinculado, né, nesse pré-operatório imediato. Além de a administração dos sedativos pré-anestésicos. E aí eu quero destacar esse termo aqui, pré-anestésico não é anestésico. Então o pré-anestésico, ele vai ser feito no pré-operatório imediato. O anestésico ele vai ser feito lá no intra, lá no transintra. O pré-anestésico, que vai ser só um sedativo relaxante, ele é no pré-imediato, tá? Mais uma vez, confirmar se o consentimento foi informado, se o consentimento informado foi assinado, né? E aí, para a gente fechar esse pacote, né, de cuidados pré-operatórios, né, eu ia falar alguma coisa, agora fugiu a cabeça. Falta 2 minutos para acabar a nossa live, né? Enfim, de cuidados pré-operatórios, só para a gente fechar, imediatos, retiradas de adornos, joias, próteses, o jejum, a alergia, confirmar se o consentimento informado foi assinado pelo paciente e a administração desse medicamento. Tricotomia, lembrei. Tricotomia é pré-operatório imediato e todos os artigos falando que ele tem que ser muito imediato, ou seja, o quanto antes a cirurgia acontecer, o momento da tricotomia tem que ser bem próximo. Muitos artigos falam 1 hora antes, mas a ideia é quanto mais próximo da cirurgia, melhor. Lembrar que a tricotomia não é uma regra. Só vai fazer tricotomia se os pelos forem atrapalhar a incisão cirúrgica. E outra coisa, vamos utilizar, né, barbeadores elétricos e não de lâmina, para a gente também reduzir a possibilidade de infecção. E aí não vai dar tempo de eu falar sobre essa diferença do imediato e imediato, porque nosso tempo aí de 1 hora vai acabar. Lembrando que eu vou deixar esse material disponível para vocês, tá? Principalmente lá no Telegram. E só para fazer uma propaganda, a gente vai ter um projeto de neuro e um projeto de cirurgia. E com certeza a gente vai falar sobre esse assunto abordado. E eu vou estar anunciando as próximas lives de cirúrgica aí pra gente, tá?